Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. Pois bem. Então vamos lá, Fidúcia Supplicans, quer dizer, Patifaria Supplicans 2, né? Por que esse título, né? Então, você veja, como eu expliquei, estamos voltando com Isa Notícias agora. Aconteceu muita coisa, né, em dezembro. E em dezembro a gente lá no Instituto estava preocupado com novena de Natal, né, preparar reflexões, etc. Né, inclusive, todas as nossas reflexões estão lá no nosso canal de membros. Está no blog, né, do Instituto Santo Atanásio, né, no Isablog, lá e está na nossa página de membros. Né, então, membros do institutosantoatanasio.org. Então, a gente estava preocupado com as reflexões de Natal e, né, e a patifaria rolando, né? Então foi publicado a Fidúcia Súplicas e teve imediatamente uma repercussão negativa. Muitos bispos e até conferências episcopais aqui, né, menção honrosa da África, né, rejeitaram o documento. Eles rejeitaram o documento. Então teve rejeição dos bispos, né, rejeição. Ou seja, pegou muito mal. Se por um lado, como a gente viu na notícia passada, né, o Chris Christie mudou de opinião sobre o casamento gay, né, e ele se fundamenta na sua justificativa em Fidúcia Súplicas, né. Se a gente vê, né, padres dizendo que bom, agora eu vou poder abençoar, etc. Né, padres modernistas, progressistas, falando esse tipo de coisa escandalosa e blasfêmica. Por outro lado, houve reações de bispos, houve reações de cardeais, né? E, claro, né, não é função aqui do Isa Notícias comentar todas, né? Muitas dessas opiniões estão lá no nosso blog, né? Recomendo que se veja lá. Mas você veja que houve essa repercussão negativa a ponto do que o próprio Fidúcia Súplicas, né, lá no final, né, tem um texto meio que dizendo assim, essa declaração aqui ela é clara como água cristalina, né, é isso, não vai ter maiores explicações. O Túcio termina, né, escrevendo Fidúcia Súplicas, e o Papa Francisco assina, né, um documento que termina com um carteiraçozinho aí, né, tal. Eles fazem uma distinção teológica absurda, né, como a gente já viu, e ainda dão um carteiraço no final. Isso aí acabou. A doutrina está sendo desenvolvida, a gente desenvolveu aqui e é isso. Não vamos dar muito mais explicação, não. Beleza. Aí houve toda uma rejeição, toda uma polêmica, né? E eles tiveram então, né, vamos lá, eles tiveram então que voltar, né, fazer um comunicado de imprensa. E é esse comunicado de imprensa que nós vamos analisar hoje, né? Não vamos ler inteiro, né, mas vamos pegar aqui umas partes interessantes, né? Escrevemos este comunicado à imprensa. Veja, calma. Vatican News, tá? Então, Vatican News, não tô inventando. Então, escrevemos esse comunicado à imprensa para ajudar a esclarecer a recepção de Fidúcia Súplicas, recomendando ao mesmo tempo uma leitura completa e atenta da citada declaração, para compreender melhor o significado da sua proposta, né? Então, o Túcio foi lá e fez agora um comunicado à imprensa para tentar esclarecer, né? Aí a pergunta que fica, né? Ele vai esclarecer ou não a bodega, né? Vocês já imaginam, né? Quem tá ligado, quem já acompanha o Isa Notícias há bastante tempo, né? Já sabe que vem bomba aí, né? Bomba herética. Bomba de gás herético. Vamos lá, doutrina. Os compreensíveis pronunciamentos de algumas conferências episcopais sobre o documento da Fidúcia Súplicas têm o valor de evidenciar a necessidade de um período mais longo de reflexão pastoral. Né? Quando foi expresso por essas conferências, não pode ser. Quanto
Acho que aqui faltou um A, né? Quanto ao que foi expresso, né? Quanto foi expresso por essas conferências não pode ser interpretado como uma oposição doutrinal, porque o documento é claro e clássico a respeito do matrimônio e da sexualidade. Existem diversas frases fortes na declaração que não deixa dúvida. Então você vê, a primeira vamos lá. Né? O Patifarias Súplicas 2, assim, ele dobra a aposta. Então vamos lá. Qualquer um, ficaria muito longo eu pegar várias declarações, mas as declarações, principalmente da Conferência Episcopal da África, as declarações, elas disseram assim, ó, nós não vamos aceitar, e em resumo é assim, nós não vamos aceitar isso, porque isso contradiz a doutrina, o evangelho, a tradição, as escrituras. Ou seja, a oposição das conferências episcopais, ela foi doutrinal. E os bispos deixaram isso claro. Nós não vamos acatar essa declaração, porque ela é uma doutrina que contradiz a doutrina de sempre. Contradiz, inclusive, o próprio dicastério, como a gente viu. Que a resposta do dicastério anterior foi, é possível? Não. Como em resumo, né? Como é que era a resposta de 2021? Como as bênçãos são sacramentais, não se pode abençoar o pecado. Ponto. Fidúcia Súplicas vai lá e diz o seguinte, não, veja bem, é que existem bênçãos que não são sacramentais. São as bênçãos pastorais, esse desenvolvimento aqui que a gente está propondo. Então tem agora, a gente criou a bênção pastoral. Então, a bênção sacramental, a bênção que é um sacramental, não pode. Mas a pastoral pode. Não pode, porque continua sendo sacramental. Então, os bispos não engoliram esse contorcionismo teológico. Né? E eles expressaram isso em suas declarações. Então, assim, aí, né, tudo isso aqui, né, isso, né, são citações em que o documento, né, porque o documento, até o número 12, se eu não me engano, ele realmente ele reafirma a doutrina de sempre. Só que o negócio é o seguinte, do que adianta você afirmar a doutrina de sempre? Do que adianta você chegar e afirmar no documento? Né? Não, a doutrina se mantém. E aí você vai lá e faz um desenvolvimento pautado num erro teológico que vai minar essa própria doutrina. Ou seja, o documento vai entrar em contradição, em colapso. Né? Isso é o que se chama, né, na psicologia, né, de estímulo contraditório. Né? Pavlov chamaria isso de estímulo contraditório. Você diz A e faz B, que é contraditório com A. Né? É picaretagem, né? Hipocrisia. Então, assim, é inegável que Fidúcia Súplicas tem, como disse aqui o Túcio, né, tem frases fortes, né, que reafirma a doutrina de sempre sobre o matrimônio e a sexualidade. Tem. Mas a brecha está lá também, pô. Então, se essas declarações fortes, se essas frases fortes são mais importantes do que a brecha que se criou via a bênção pastoral que não existe, né, volta atrás e diz, pô, erramos. Mas não é isso que ele vai querer dizer. Né? Então, já começa aqui, no primeiro parágrafo, gente, com uma mentira. A oposição aos bispos foi principalmente por causa da doutrina. Mas a coisa vai piorar. Vamos lá. Recepção prática. Alguns bispos, todavia, exprimem-se em modo particular a respeito de um aspecto prático. As possíveis bênçãos de casais em situação irregular. Ou seja, eles já partiram do pressuposto falso de que não pode ter havido divergência doutrinal. Então, a divergência só foi pastoral, né, no seu aspecto prático. Só com isso você já deveria jogar esse documento no lixo, né? Mas vamos continuar. A declaração contém propostas de breve e simples bênçãos pastorais, não litúrgicas nem ritualizadas. Que não existe isso aí. De casais irregulares, não das uniões. Né? Falamos sobre esse problema no problema. Né? Como é que você vai, né, abençoar o casal sem ser a união? Parabéns aqui. Os conservadores, né, quem viu o vídeo anterior sabe o que eu estou falando, os conservadores compram esse absurdo. Não, que é um absurdo lógico, né? Não, nós vamos abençoar o casal, mas não é a união. Né? Tá. Sendo que a união é essencial para que tenha um casal. Bom, vamos lá. Sublinhando que se trata de bênção sem forma litúrgica.
que não aprovam nem justificam a situação em que se encontram tais pessoas, em que se encontram essas pessoas. Então vai abençoar por quê? Esse é o. Ele explica lá, né? Não, é para tudo aquilo que tem de humano, etc. Não, mas você está abençoando o pecado, né? A partir do momento que você, né? Você está abençoando algo que você reprova, assim. Ou seja, é absurdo, não tem como, né? Como esse documento ele é contraditório, né? Ele acaba colapsando se a gente for tentar buscar muita coerência nisso, né? A não ser que a gente, né, jogue a nossa inteligência no lixo, né? E finja que não está vendo esses absurdos, né? E tem gente que está disposta a fazer isso, infelizmente. Mas enfim. E tem mais um aspecto, esse aspecto aqui que é importante. Eu não falei no Fiducia Supplicans no segundo programa, né, desse ano, né? No Patifaria Súplicas. E que é importante mencionar agora, que é o seguinte. Vamos concedamos que exista a bênção pastoral, que esse desenvolvimento do Tútil, ele e do Papa Francisco, ele é pastoral, ele é teologicamente válido. Vamos supor, né? Vamos supor que de fato seria possível abençoar o casal sem abençoar a união. Vamos supor, concedamos que isso é possível, certo? Mesmo assim, tem um aspecto assim que... Pô, e até tem que pedir desculpa por não ter mencionado isso no programa anterior, tá? Como o Isa Notícias, eu gravo ele meio espontaneamente, né? Não é tão roteirizado, então às vezes eu acabo esquecendo. E eu esqueci o aspecto que é mais importante, gente, dessa questão. Concedamos que esses absurdos aí são válidos. Mesmo assim, tem uma coisa que não tem como falhar, né? Qual que é? Para você fazer uma bênção, você invoca a Santíssima Trindade. Você invoca o nome de Deus. Certo? Então, ao invocar o nome de Deus para abençoar algo que não é abençoável do ponto de vista sacramental, você vai estar indo contra o segundo mandamento. O que diz o segundo mandamento? O segundo mandamento proíbe levantar o nome de Deus em vão. Falar o nome de Deus em vão. Então não tem como. E veja, o que torna, né, essa bênção pastoral blasfêmica. A não ser que eles vão fazer uma bênção sem invocar a Santíssima Trindade. Mas como é que você vai abençoar sem invocar a Santíssima Trindade? Isso é grave, tá? Isso é grave. Mas, né, veja, o que o Tútil está tentando aqui nesse comunicado de esclarecimento, que não esclarece nada, né? Ele está tentando forçar a barra. Ele tá forçando a barra. Vamos lá. Os documentos de Castério para a Doutrina da Fé, como Fiducia Supplicans, podem requerer, nos seus aspectos práticos, mais ou menos tempos para sua aplicação, segundo os contextos locais e o discernimento de cada bispo diocesano com a sua diocese. Em alguns lugares não existe dificuldades para uma aplicação imediata. Em outros há necessidade de não inovar nada enquanto se toma todo o tempo necessário para a leitura e interpretação. Vou continuar, depois eu falo o que o Tútil está querendo dizer com isso. Alguns bispos, por exemplo, estabeleceram que cada sacerdote deve realizar o discernimento, mas poderá dar essas bênçãos apenas de modo privado. Nada disso é problemático. Claro que é problemático. Se é expresso com devido respeito por um texto assinado e aprovado pelo Sumo Pontífice, buscando de algum modo acolher a reflexão nele contida. Mas a reflexão é blasfêmica, então não é para ser acolhida. Esse é o problema. Vamos lá. Aí aqui vem uma coisa grave. Cada bispo local, em virtude do seu próprio ministério, tem sempre o poder do discernimento in loco. Isto é, naquele lugar concreto que ele melhor do que outros conhece, porque é o seu rebanho. A prudência e a atenção ao contexto eclesial e à cultura local poderiam admitir diversas modalidades de aplicação, mas não uma negação total ou definitiva desse caminho que é proposto aos sacerdotes. Ou seja, você pode momentaneamente... O que o Tútil está querendo dizer? Pega esse parágrafo aqui e junta com esse, né? Precisa de mais tempo para a sua interpretação, para a sua aceitação. Né? O que o Tútil está jogando para o tempo? Assim, o negócio é o seguinte, ó. A bênção pastoral vai ser normalizada. Vocês, bispos, que não querem aprovar agora, vocês vão ter que aprovar depois. Porque nós não vamos voltar atrás. É isso que o Tútil está querendo dizer aqui nas entrelinhas. Certo?
Ele diz, né, em alguns lugares não existe dificuldades, né, enquanto em outros lugares há necessidade de não inovar, enquanto se toma todo o tempo necessário para a leitura e interpretação. Ou seja, a gente dá um tempo para vocês entenderem, mas depois vocês vão ter que aplicar. De tal forma que vocês podem até restringir, mas vocês não podem proibir. Ou seja, os caras fazem um documento que é doutrinalmente problemático, né, blasfêmico, né, doutrinalmente blasfêmico, né, e diz, vocês não podem proibir totalmente ou definitivamente. Né? Totalmente porque o Tuccio acha que só pelo fato do Papa Francisco ter assinado é doutrina infalível. Não é. Inclusive o Dicastério está indo além das suas competências. Né? O Dicastério da Doutrina da Fé não foi feito para fazer inovação teológica. Muito pelo contrário, foi feito para repetir o que a igreja sempre repetiu. Aqui, eles estão propondo uma novidade teológica na base do carteiraço, pô. Não é assim que funciona. Isso aí é o abuso do magistério, né? Mas assim, tá cheio de conservador pronto para obedecer esse magistério blasfêmico aí, né? Em nome da união e tal. Então, né, eles acham que isso aí é definitivo. Essa bênção pastoral, né? Que, como a gente viu, né? É uma aberração teológica, né? Veio para ficar e é isso. Você só, no máximo, o que o Tuccio está concedendo? Que os bispos, no máximo, né, podem por um tempo proibir, mas jamais totalmente e definitivamente. Né, então isso aí isso que é a confiança revolucionária, né, e tal. E tudo porque não percamos o fio da meada. Qual que é o pressuposto do Tuccio aqui em todo esse documento e que põe ele todo abaixo? Que não houve divergência doutrinal em relação ao documento. Quando na verdade é justamente essa convergência doutrinal que teve. Situação delicada em alguns países. Uma coisa piora. O caso de algumas conferências episcopais deve ser compreendido no próprio contexto. O contexto. Né? O problema é de princípio, não é de contexto. O problema é de princípio. Você não pode abençoar o pecado. Ponto. E não tem como você abençoar o casal sem abençoar a união. Sim, isso é básico. É simples assim. Entendeu? É simples assim. Essa foi a negação doutrinal das conferências. Mas o Tuccio está se fazendo de louco. Mas vamos lá. Em diversos países existem fortes questões culturais e até mesmo legais que requerem tempo e estratégias pastorais a longo prazo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Tem países que estão atrasados que ainda não aceitaram abençoar, né, os casais irregulares. Mas conforme eles forem se modernizando, né, essa coisa vai poder mudar. Veja, como eu falei anteriormente, nós não somos nem progressistas nem conservadores, nós somos tradicionais. Então, a gente analisa pelo princípio. Se não dava no passado, não dá hoje. Não é porque a sociedade aceita hoje em dia, né, esses casamentos irregulares, né, porque a sociedade aceita o divórcio e casar de novo e casar 2, 3 vezes. Não é por causa disso que a coisa está correta, que a coisa está certa. Né? Você se deixar pautar pela a sua opinião, você trocar a fé pela opinião da sociedade, é uma tentação. Essa pressão, quer dizer, vou reformular. Essa pressão que a gente tem de trocar o que a fé ensina. O que a fé obriga, inclusive. Para a gente ser salvo. O que a fé nos obriga. Pelas idiosincrasias sociais, pelas opiniões sociais, pelas normalidades sociais. Na teologia isso tem um nome. Essa pressão se chama mundo. É o mundo. É a pressão do mundo. E o mundo é um dos inimigos do homem. Eles têm que ser combatidos. Né? A gente tem que combater a carne, ou seja, as nossas próprias mais inclinações para o pecado. Temos que combater o mundo, que é essa pressão social para que a gente aceite o pecado, para que a gente peque. E temos que combater o demônio, né, que é o que tenta e o que acusa. Certo? O que o Tuccio está jogando para o mundo aqui. Tem certos problemas, tem certas sociedades que estão culturalmente atrasadas. Ele não usa essa linguagem, mas está aqui, né? Que requerem tempos e estratégias pastorais. Elas estão atrasadas, né? E não pode aplicar esse desenvolvimento agora. Mas no futuro, né, quando eles aceitarem, né, a mudança do paradigma sociais, aí vai ser possível. Só pior, isso é típico, é o típico argumento revolucionário. Mas vamos lá.
Se existem legislações que condenam à prisão, e em alguns lugares a tortura ou até a morte, o simples fato de declarar-se homossexual, entende-se que seria imprudente uma bênção. Claro, né, não estamos... agora, o fato do cara se declarar, ele tem que ser preso, torturado, isso realmente está errado. Mas uma coisa é você torturar, prender a pessoa só por causa da sua inclinação sexual, e outra coisa é você, né, admitir, né, o casamento, né, o dito casamento, né, homossexual. São duas coisas diferentes isso aqui. E está falando de bênção, né, do suposto casamento. É evidente que os bispos não querem expor as pessoas homossexuais à violência. Permanece importante, porém, que essas conferências episcopais não sustentem uma doutrina diferente daquela da declaração aprovada pelo Papa. Ó, carteiraço aqui. Enquanto é a doutrina de sempre. Não é a doutrina de sempre, esse é o problema. Essa é a reclamação dos bispos. Ele tá metendo... o Tuxo tá metendo louco, cara. Mas, sobretudo, o que propõem a necessidade do estudo e do discernimento para agir com prudência pastoral em um tal contexto. Se fosse esse o problema, se fosse esse realmente... não, é a legislação que não aceita. Tem países e locais que a legislação aceita e os bispos foram contra. Por quê? Porque a divergência, ela é doutrinal. Ela não é pastoral. Quer dizer, ela também se torna pastoral porque, né, quando o bispo está com as ideias de ordem, ele sabe que a pastoral não pode contradizer a doutrina. Certo? Então... Mas sobretudo, a divergência ela é doutrinal. Nós não vamos abençoar, nós não vamos aceitar esse desenvolvimento teológico aí que vocês estão propondo, porque ele vai contra a doutrina. É isso. Assim, o Tuxo está metendo louco, cara. Meu Deus. E, né, eles poderiam dar a bênção das catacumbas, né? Também. Né? Se o problema fosse só pastoral, eles iam dar escondido. E no máximo, eles não iriam nem dizer que eram contra a declaração. Eles simplesmente iam ficar quietos e iam fazer as coisas na surdina, escondido, nas catacumbas, né? É isso que ia ser feito. Se não fosse doutrinal o problema. Só que o problema é doutrinal. Na verdade, não são poucos os países que em diversa medida condenam, proíbem e criminalizam a homossexualidade. Nesses casos, além da questão das bênçãos, existe uma tarefa pastoral de grande amplitude, que inclui formação, defesa da dignidade humana, ensinamento da doutrina social da igreja e diversas estratégias que não admitem pressa. Não tem muito o que comentar sobre isso, senão ia ficar longuíssimo, né? Então, aí, ó. A verdadeira novidade dessa declaração, que requer um generoso esforço de recepção, na verdade, né, requer burrice, né? Você querer dizer que não, eu vou abençoar casal sem abençoar a união, é dose isso aí. Mas vamos lá. Do qual ninguém deveria declarar-se excluído, não é a possibilidade de abençoar casais irregulares. Como assim, pô? Pô, os caras põem lá na introdução que é justamente isso que vai ser feito, cara. Ai. Tá, vai. Qual que é a novidade? É o convite a distinguir duas formas diferentes de bênção. Litúrgicas ou ritualizadas e espontâneas ou pastorais. Né? Na apresentação é explicado claramente que o valor deste documento é aquele de oferecer uma contribuição específica e inovativa ao significado pastoral das bênçãos, que permite ampliar e enriquecer sua compreensão clássica, estritamente ligada a uma perspectiva litúrgica. Então, não, vamos tirar a bênção da liturgia. Né? Vamos dizer que as bênçãos espontâneas não são sacramentais. Eles agora são uma mera questão pastoral, então agora você pode abençoar o que você quiser. Não dá, né? Não dá. Esta reflexão teológica baseada sobre a visão pastoral do Papa Francisco, eu gostei desse trecho aqui, tá? Implica um verdadeiro desenvolvimento a respeito de quanto foi dito sobre as bênçãos no magistério e nos textos oficiais da Igreja. Então vamos lá. Primeiro ele deixa claro que a reflexão, que agora agora é uma reflexão teológica que precisa de coração generoso. Ou seja, quem rejeita
essa bênção blasfêmica, né? O que o Tuccio está querendo dizer nas entrelinhas? Quem rejeita essa bênção blasfêmica, né? É porque não tem o coração, né? Como que é? É porque não é generoso, né? Não é generoso, porque requer um coração generoso, né? Para que tenha um generoso esforço de recepção, né? Assim, né? Ele tá, ó os truques emotivos que ele usa, né? O generoso. Então, se você está rejeitando, né? O fidúcia súplicas, né? No fundo foi porque você não teve um esforço generoso para aceitar isso, né? Quando basicamente você precisa ter um pouco de lógica para você não aceitar, né? Por que eu vou aceitar um absurdo, certo? Vamos lá, ele diz que essa reflexão teológica, né, é a visão pastoral do Papa Francisco, né? E que, né, implica um verdadeiro desenvolvimento a respeito de quanto foi dito sobre as bênçãos no magistério e nos textos oficiais da igreja. O que quer dizer isso? É uma inovação. Portanto, ele não tem lastro. Por ser uma inovação, ele não vai ter lastro no magistério. Isso aqui veio do quê? Da pastoral do Papa Francisco. Aí você chega e diz, tá, e a pastoral do Papa Francisco é magistério ordinário? Não é, porque é o seguinte, pastoral é uma questão de prudência, né? Quando a gente vai falar de pastoral, teologia pastoral, pastoralidade, né? Ele é um âmbito, teologicamente falando, muito difícil, porque vários fatores interferem para que você aplique corretamente os princípios da doutrina, certo? Então, a pastoral é sempre uma questão de prudência. Não existe uma regra assim. E a prudência, qual que é a questão da prudência? A prudência não é assim, tipo, pode ou não pode? Muitas vezes, assim, né? Pode abençoar o pecado? Não pode. Fidúcia súplicas faz um contorcionismo para possibilitar, na prática, que pode, embora não possa. Mas assim, certas coisas, né, você pode dizer sim ou não de maneira correta, né? Agora, outras coisas não são tão simples assim. Então, por exemplo, eu posso assistir tal filme. Dá um exemplo de prudência. Eu posso assistir tal filme. Um filme, sei lá, um filme de muita violência, de muito sangue. Assim, depende. Aí que tá, depende. Você tem problema com violência? Ao você assistir esse tipo de filme, você se sente estimulado para ir lá e bater em outra pessoa, etc. Aí você tem algum problema psicológico, neurótico com a violência, etc. Então, você veja, em alguns casos a resposta vai ser sim, em outros casos a resposta vai ser não. Mas, ou seja, você vai ter que analisar. A prudência é isso, você tem que escolher. Para você dar a resposta sim ou não, você tem que ver todo o contexto, né? Uma das virtudes anexas da prudência é a circunspecção. Eu tenho que ver o que está ao meu redor para tomar a minha melhor decisão, né? Então, essa é a dificuldade da pastoral, né? Você tem que... É sempre uma questão prudencial, não é uma questão tanto doutrinal. A doutrina, ela serve para quê? Para iluminar a pastoral. Isso do ponto de vista tradicional, tá, gente? Os modernistas, como eu já falei várias vezes, volto a repetir, porque é importante. Os modernistas, o que eles fazem? Eles usam a pastoral para eclipsar a doutrina. E é isso que o Fidúcia Súplicas faz e se propõe a fazer. Ou seja, ele usa a pastoral do Papa Francisco para pegar a doutrina que sempre proibiu e botar ela em confusão. De modo que, na prática, se o padre quiser ir lá, abençoe, pronto, acabou e calhe a boca. Porque se você reclamar, você não é generoso. Você não tem um coração generoso para aceitar as patifarias da patifaria súplica. Né? Então, veja, né? O Tuccio está tratando o que é uma questão pastoral como se fosse doutrinal. Porque é típico do modernista confundir as duas coisas. Eles querem impor as heresias dele pela via prática, não é tanto pela via doutrinal. Então, estamos de olho aí. Como pano de fundo, encontra-se a avaliação positiva da pastoral popular. Falamos sobre isso. Que aparece em muitos textos do Santo Padre. Porque esse aqui é o irmão da teologia da libertação. Tá? A teologia do povo, que é uma coisa uma teologia... É uma teologia da libertação da Argentina, né? Não é propriamente a teologia da libertação,
Mas também não está muito longe dela. Né? Então isso aqui é uma... Ou seja, da onde é que vem o pressuposto da bênção pastoral? Dessa pastoral popular. Da teologia do povo. Ou seja, né? Qual que é a autoridade dela? Zero. Né? Então, nesse contexto, o Santo Padre nos convida a valorizar a fé do povo de Deus. A fé do povo de Deus. Não, mas peraí. Como assim fé do povo de Deus? A fé é a fé. A fé é uma virtude teologal que Deus infunde em nossa alma, pô. É sobrenatural. Como assim fé do povo de Deus? A fé vem de Deus ou a fé vem do povo? E o povo pode contradizer a fé? Ou seja, e já vimos que, ao contrário do que os conservadores pensam, né, a opinião da sociedade, da cultura, né, muitas vezes vai contra o que a fé diz. Vai contra. E tem que ser rejeitada. Não é, o mundo não é o critério para a gente discernir o que é de fé e o que não é. Então, a opinião do povo de Deus, esse povo de Deus aí, a opinião democrática do povo de Deus, não. Se fosse a opinião democrática do povo de Deus, o povo fez certo, né, em escolher Barrabás, né? Não dá para engolir isso aqui, mas vamos lá. Que em meio aos seus pecados sai da imanência, né? E abre o seu coração para pedir a ajuda de Deus. Olha aí que lindo, né? Que romântico, né? Sabe o que é melhor do que isso, né? Melhor do que isso é você ir lá buscar o sacramento da confissão. Você ter propósito de emenda. Né? De você, né, não se basear na fé do povo de Deus, mas na fé católica. Que ilumina o povo de Deus. Esse aqui é o correto. É de cima para baixo e não de baixo para cima. Certo? Por esta razão, mais que pela bênção de casais irregulares, o texto de Escatério adotou a elevada forma de uma declaração, que representa muito mais que um responso ou que uma carta. Então vamos lá, essa parte aqui é interessante. Essa parte aqui é interessante. Por que ele botou essa parte? Porque uma das críticas que muitos fizeram, inclusive conferências falaram, é que a declaração ela entra em contradição com o resposto que foi dado pelo próprio dicastério, na verdade na época era a Congregação para a Doutrina da Fé, mas enfim, né, era a mesma estrutura. Com o cardeal de Ladaria, né, que ele chegou e falou, é possível dar a bênção para casais homossexuais? Ele falou, não é. Tal. Aí o que ele está querendo dizer? Como a declaração ela é superior ao responso, vale mais a declaração. Aqui o Tucci ele faz um ponto interessante, né? Ele dá uma boa blefada, porque é o seguinte: se o valor de um documento fosse o documento, ele teria razão. Mas assim, mais importante do que o tipo de documento é o que está escrito no documento. Poderia ser uma bula, se na bula está escrito 2 mais 2 é igual a 5. Qual é a autoridade dessa bula? 0. Então você pega um dicastério para a doutrina da fé, que em vez de cumprir o seu papel, que é ensinar e defender a fé de sempre, e não fazer inovação teológica, e não propor desenvolvimento teológico, não é o papel do dicastério fazer isso. Quando ele vai lá e faz isso, mesmo que ele publique como declaração, com a assinatura do Papa, etc., qual que é a autoridade disso? Certo? Então, embora a declaração em si tenha um valor superior a um responso ou a uma carta, embora isso seja verdade, o conteúdo da declaração pode fazer com que a autoridade de um responso, de uma carta, seja superior a ele. Ou seja, se no responso ele está doutrinalmente correto e na declaração há absurdos teológicos, com quem que eu fico? Com o responso. Certo? Por quê? Porque a régua da autoridade é a verdade. É a verdade. É isso. Pelo menos para um católico tradicional, né? Agora, para os legalistas, o pessoal que sofre da doença, né, da filosofia positivista, né, esse tipo de carteiraço funciona. Né? Como a declaração ela é superior ao responso, esquece a resposta de 2021. O que está valendo agora é a resposta do Tucci, né, que diz que nós vamos abençoar o casal, mas não a união. Aqui, ó. Parabéns.
O tema central, que convida particularmente a um aprofundamento que enriqueça a prática pastoral, é a compreensão mais ampla das bênçãos e a proposta de aumentar as bênçãos pastorais que não exigem as mesmas condições daquelas realizadas no contexto ritual, litúrgico ou ritual. Né? Novamente, né, ele está indo contra a teologia e indo contra a lógica. Né? O fato de você propor querer aumentar uma coisa não significa que é possível aumentar esta coisa. Em consequência, para além da polêmica, o texto requer um esforço de reflexão serena, feita com coração de pastor, livre de toda ideologia. Veja, não faz muitos parágrafos, a ideologia da teologia do povo, né, tá aí para tentar fundamentar essa bênção pastoral blasfêmica. Né? Então, é no mínimo irônico, né? Ele está dizendo livre de toda... Ou seja, se você está criticando essa... O Papa Francisco gosta de usar esse estratagema, né? Se você está criticando isso que eu estou publicando, é porque você sofre de ideologia. Né? O Papa Francisco gosta de acusar de ideólogo aqueles que o criticam. Ai, ai. Mesmo que algum bispo considere prudente para o momento não dar essas bênçãos, permanece verdadeiro que todos necessitamos crescer na convicção de que as bênçãos, não ritualizadas, não são uma consagração da pessoa ou do casal que as recebe, não justificam todas as suas ações, não ratificam a vida que leva. Quando o Papa nos pediu para crescer na compreensão mais ampla das bênçãos pastorais, ele nos propôs pensar de um modo de abençoar que não implique tantas condições para realizar esse gesto simples de proximidade pastoral, que é um meio de promover a abertura a Deus em meio às mais diversas circunstâncias. Né? Então vamos lá. Eu estava falando que a pastoralidade é difícil porque é sempre uma questão de prudência. Mas tem um princípio da pastoralidade que ele é bem fácil de entender. Bem simples. Santo Agostinho o desenvolveu muito bem, diga-se de passagem. No Instituto Santo Atanásio a gente publicou, né, aqueles livros de conselhos morais e pastorais de Santo Agostinho. Né? E tem 2 livros lá, né? Um sobre a mentira e contra a mentira. Certo? E basicamente, o que Santo Agostinho, nesses 2 livros dele, ele vai dizer que não é lícito você usar da mentira para tentar ganhar um suposto bem maior. Ou seja, eu não posso usar mentira na pastoral. Eu não posso fingir que a bênção pastoral não vai causar confusão, que a bênção pastoral existe. Eu não posso fingir que essa bênção pastoral não é blasfêmica. Eu não posso fingir que não é blasfêmica a bênção pastoral quando ela o é. E se eu chegar assim, não, mas vamos aceitar ela para aproximar as pessoas e depois convertê-las. Você não vai convertê-las. Por quê? Porque a partir do momento que você utilizou da mentira para as convertê-las, você vai estar ensinando, queira ou não, que a mentira é um método válido, né, para obter o resultado desejado. Ou seja, né, que para usar a linguagem maquiavélica, que os fins justificam os meios. Certo? Os fins não justificam os meios. Esse é o problema. A mentira não pode ser usada. Você não pode aceitar a mentira sobre um pretexto pastoral. É por isso que o ecumenismo da igreja pós-conciliar, após o Concílio Vaticano II, ela adotou o ecumenismo que eu chamo de biônico, né? Falso ecumenismo. Por quê? Porque o católico ele finge que ele não é católico para convencer o protestante. Sob o pretexto de aproximar o protestante da religião católica, eu vou mentir que eu sou católico. Eu vou esconder Nossa Senhora. Eu vou fingir que deixar culto protestante em templo católico não é sacrilégio. Não é profanação do local. Vamos fingir que não é. Por quê? Porque a questão é pastoral, para aproximá-los, etc. Não vai dar certo nunca isso aí. Na verdade, você está prostituindo a fé. É inaceitável esse tipo de coisa. Pois bem, aqui ele vai continuar aqui, né, ele vai continuar falando sobre vai dar um exemplo, né, de como aplicar, etc. Mas a gente já viu que é absurdo isso de qualquer maneira. Ele dá um exemplo bem emotivo, né? Assim, tipo, ele usa
um exemplo emocional, né, pra que, tipo assim, pô, você não vai poder ser um monstro e negar a bênção num caso desse, né? E tipo assim, é uma falácia de não segmento, não segue, né? Uma coisa, o fato da pessoa estar sem emprego, tá com problema de saúde, etc, me abençoe, né? Tá, o ponto não é esse, né? O que isso tem a ver com né, bênção, a possibilidade de bênção para casais irregulares, né? Assim, aí o Tucci fala, usa esse problema emotivo, né, sendo que a teologia ela tem que ser pautada. Se a reflexão é teológica, ela não pode ser emotiva, ela tem que ser, né, fria e racional, né? É assim que faz. Por quê? Porque o centro da personalidade é a inteligência, não é a emoção. A gente não somos kantianos, pô. Nós temos que nos guiar pela verdade e não pelo sentimentalismo, pela emoção, né? Mas, né, isso só mostra como que o Tucci ele é intelectualmente desonesto. Ele começa esse esclarecimento aqui mentindo, vai continuar mentindo e como onde a gente terminou, né, ele deixa subentendido que você pode utilizar a mentira para aproximar as pessoas, né? Ou seja, a pastoral justifica até você mentir para aproximar as pessoas, né? Sendo que a única coisa que une verdadeiramente é a verdade. Bom, gente, seria isso que teríamos para hoje, né? Então, se você gostou do nosso conteúdo, né, curta, compartilhe, né? Ficou alguma dúvida aí, pode deixar o comentário. Estamos com a nossa campanha editorial, né? 2 livros de literatura clássica, né? A História de Carlos Magno e os 12 Padres de França, né? O livro clássico, né, da cavalaria, né, que futuramente vai inspirar, né, o famoso e o clássico Dom Quixote, né? E O Senhor do Mundo, né, uma distopia apocalíptica, né, em que o Benson trabalha bem, né, aquela realidade de que a religião do anticristo será o humanismo, certo? Do ponto de vista humanista, você tem que abençoar todo mundo porque todos somos irmãos, não é mesmo? Não é. Então, recomendamos esse aí, é a nossa campanha editorial. Também temos nossa plataforma de membros, certo? Nela nós temos cursos, né? Tá lá, se você quiser ver os notícias anteriores, membros.institutosantatanás.org. Também estará lá o nosso blog, né? Em relação a isso, tá? Recomendo o curso, gratuito esse curso, hein? Feminismo Católico do Leandro. Tá? Ele é muito bom mesmo. Né? Também tem um curso meu lá que fiz recentemente, né, para vencer o comunismo. Né? A primeira aula desse curso, por exemplo, eu me aprofundo na questão da dialética hegeliana, né? E entendendo essa dialética fica mais claro, né? Você consegue entender tipo onde que estão as patifarias do negócio, como é que eles enxergam o mundo, por que eles fazem questão de utilizar a pastoral para colapsar a doutrina, certo? E isso é tudo muito hegeliano, certo? Mas faz parte dessa, né, mentalidade revolucionária dos progressistas. Né? E a gente precisa entender isso por quê? Porque, infelizmente, nós somos educados a aceitar o ponto de vista hegeliano como se fosse a coisa mais normal do mundo. E o ponto de vista hegeliano, ele é filosoficamente absurdo, ele é teologicamente herético. Né? E, né, se você quiser ajudar aí o nosso apostolado, né, de maneira geral, né, convidamos aí a fazer um Pix para nós aí. E seria isso que temos para hoje. Novidades em breve aí, novidades em breve. Nós vamos começar a fazer o Isa Contra Talk, né? Vai ser uma espécie de Isa Live, né? Mas para ou fazer reacts, né? Ou fazer lives aí pra gente se aprofundar algumas questões, né? Como vocês podem ver, o fato de estar de férias, estou tentando gravar aqui de uma maneira diferente e está sendo bem interessante porque eu estou fuçando algumas coisas e vão dar possibilidades da gente poder trabalhar, né, com conteúdos um pouco diferentes. Por isso o comentário de vocês aí é importante, né? Até para
para trocar uma ideia, para vocês poderem darem sugestões de pauta, etc. Né? Fiquem à vontade aí para usar os comentários aqui do YouTube ou mandar e-mail para nós, né? contato@institutosantatanasio.org. Não tem problema quanto a isso. Sintam-se em casa, sintam-se bem-vindos aí ao apostolado do Instituto Santo Atanásio. Seria isso que tínhamos para hoje. Viva Cristo Rei!